Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este canal Laisone, que semanalmente traz vários vídeos, várias reflexões para lhe ajudar a refletir sobre várias situações da vida, da sua vida, da sociedade, etc. Mas hoje, como terça-feira, normalmente aqui no canal Laisone, nós temos publicado músicas. Até agora, todas as terças-feiras temos publicado músicas que compõem o álbum Abertos à Missão. Mas hoje não vamos fugir da regra. Só que para além da música, por causa de ser um dia especial para nós, também publicamos este vídeo com esta data especial para tentar explorar um pouco o significado desta data para nós. Quando iniciamos o mês de setembro, no dia 1 de setembro, nós publicamos um vídeo em que falávamos, desses dois feriados fundamentais que nós temos no mês de setembro. O 7 de setembro, que é dia da vitória, dia em que foram celebrados os acordos de Lusaka, e o dia 25 de setembro, que é o dia de início da luta armada. Mas a luta armada não devia estar antes da data da vitória? Os anos é que são diferentes. Nós levamos 10 anos de luta para alcançarmos a independência. No dia 25 de setembro de 1964, nós iniciamos a luta armada de libertação nacional. Enquanto no dia 7 de setembro de 1974 foram assinados os acordos de Lusaka, por meio dos quais as condições ficaram criadas para que o ano seguinte, dia 25 de junho de 1975, alcançássemos a independência. Então, hoje, terça-feira, é dia 7 de setembro, uma dessas datas importantes para nós como moçambicanos. E dia 7 de setembro é o dia conhecido como Dia da Vitória. Dia em que nós temos, de facto, a assinatura desses acordos de Lusaka. O que eu quero fazer consigo hoje não é tanto falar daquelas 3 lições que nós vimos no dia 1 de setembro, mas sim é tentar aprofundar mais o significado deste dia e tentar conhecer um pouco mais, em termos históricos, o que significou esta data e esses acordos de Lusaka, o que é que significaram. Por isso esse vídeo também quer ser uma ajuda para si, para conhecer um pouco mais a história de Moçambique, sobretudo em torno desta data. Por isso, primeiro dizer que os acordos de Lusaka foram assinados no dia 7 de setembro de 1974. Entre quem e quem? Entre o Estado português e a Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo. Portanto, temos essas duas partes que assinaram o acordo. Mas o que é que significava este acordo? Eles assinaram o que, de fato? Antes de nós falarmos assinaram o que, de fato, vale a pena olhar um pouco para o contexto histórico que nos levou até a esses acordos. De acordo com alguns históricos da história de África, ou também outros históricos da história universal, mas olhando sobretudo para a questão de África, de acordo com esses autores, a formação de grupos de africanos para o alcance da independência foi feita de diferentes formas. Pelo menos houve 3 formas principais em que os africanos se reuniram para lutar para a independência. Veja que o contexto é todo aquele de surgimento do espírito nacionalista dos povos africanos por causa da experiência de colonização. Eles agora querem se libertar. Só para se recordar um pouco, em 1955 realizou-se a Conferência de Bandung, que era aquela conferência que reuniu os povos colonizados
para buscar a independência, porque na Ásia já alguns países estavam a começar a lutar e a alcançar a independência, já nos anos 1955. E quando entramos, então, no ano de 1960, aí sim nós temos vários africanos ou vários países africanos a lutar para a independência. Recorde-se que o primeiro país africano a estar independente foi Gana, sem luta armada, apenas por manifestações. Diz até a história que Kwame Nkrumah, que dirigiu essas manifestações, estava trajado de traje da prisão, porque ele era um prisioneiro, né? Interessante ler essa nossa história. Portanto, estamos a ver esses anos de 1958, 59, 60, etc. Então, o que é que nós temos aí? Temos, então, essas várias formas em que os africanos foram se reunindo para lutar para a independência. 3 formas principais que eu quero destacar aqui consigo. Temos partidos, movimentos e frentes. São 3 coisas diferentes. Não vou entrar em detalhe o que é uma coisa, o que é outra. Mas alguns teóricos falam dessas 3 formas, que uns formaram-se em partido, outros formaram-se em movimento e outros fizeram frentes. Então, o que nós tivemos em Moçambique? Nesses anos de 1950 e tal, depois de 55, depois da conferência de Bandung, também em Moçambique, vários movimentos foram se formando, até alguns antes de 1955, foram se formando contra o sistema colonial. Vários movimentos. Esses movimentos vieram a dar, a uma dada altura no nosso país, aqueles 3 movimentos fundamentais que quero acreditar que você conhece, que são a UDENAMO, a MANO e a UNAMI. A UDENAMO, que é essa União Democrática Nacional de Moçambique, era mais identificada com o Centro-Sul, né? Porque era constituída por pessoas do Centro e do Sul. Recorda-se que, por exemplo, Adelino Gwambe, que é tido como fundador, né, da UDENAMO, também estava Urias Simango, né, que é também tido como cofundador ou fez parte, Urias Simango do Centro, Gwambe do Sul. Então, a UDENAMO era mais composta por gente de Centro-Sul. Enquanto a MANO, é interessante ver o significado de MANO. O significado é em inglês. Mozambique African National Union. MANO. E essa MANO é praticamente derivação ou imitação de TANU e de CANU. TANU é Tanganyika African National Union, União Nacional Africana de Tanganyika. Enquanto MANO é União Nacional Africana de Moçambique. E temos também CANU, que é a União Nacional Africana de Quênia. Portanto, a MANO, se é que estamos a ver, está mais para o norte. De facto, a MANO é praticamente a união de vários outros movimentos ligados ao povo Makonde, ligados àquele povo do norte, em ligação, sobretudo, com a Tanzânia, Tanganyika na altura, depois Quênia, etc. Recorde-se, em 1960, nós tivemos os massacres de Moeda. Aqueles massacres realizaram-se por causa desse movimento Makonde todo, que queria a independência. Apesar de, naquele período, a ideia de independência não fosse para todo o país, olhando para aquele movimento Makonde. Não era para todo o país, era para aquela parte norte. O que queremos dizer com isso é que a MANO esteve mais ligada ao norte. Enquanto a UNAMI, que é a União Nacional Africana de Moçambique Independente, essa já está no centro, sobretudo olhando para a parte de Zambésia, Tete, até entra um pouco Malawi, etc. Até diz a história que a UNAMI foi o movimento que esteve mais preparado e até organizou uma manifestação mais organizada
mais organizada, assim, desculpe a tautologia, em relação aos outros movimentos. Portanto, se nós olharmos para esses 3 movimentos, estamos a olhar para a MANU, na parte norte, o NAMI, na parte centro, e o DENAMO, na parte centro-sul. Então, a união desses movimentos todos, estamos a falar de Moçambique como um todo. Por isso, houve razão para que se pudesse dar não o nome de movimento, mas sim o nome de frente à união desses 3 movimentos, que se reuniram em Frente de Libertação de Moçambique. Aqui também há várias hipóteses sobre como que esses movimentos se uniram. Há uma hipótese que diz que os 3 movimentos se uniram juntamente, enquanto há outra hipótese que diz que não, primeiro houve 2 movimentos, aqueles do centro, o NAMI e o DENAMO, que se uniram, e mais tarde a MANU integrou-se. Bom, não é o meu objetivo trazer e discutir essas hipóteses. O que quero dizer é que uniram-se e, quando se uniram, qual seria o nome da frente? Sabe que Adelino Guambe, por exemplo, havia proposto Frente Democrática de Moçambique, FREDEMO, mas que o espírito da união dos movimentos não batia com o democrático. Por isso, outros, como Fanuel Machusa e depois Marcelino dos Santos, aprovaram o nome Frente de Libertação, porque seria mesmo uma frente de libertação por meio da luta. Por isso, assim aconteceu. Se uniram esses movimentos e nós tivemos a Frelimo, que tornou-se essa frente. Por que frente? Porque era o grande movimento que representava todo o povo moçambicano, tendo em consideração que os 3 movimentos, um era do norte, outro do centro, outro do centro-sul. Por isso a Frelimo representava todos. Por isso era uma frente. Por isso, quando a Frelimo se chama de frente, olhando para as suas origens, tem toda a sua razão de ser, porque ela representava todo o povo moçambicano e estava em frente. Por isso, até quando nós alcançamos a independência, nós usávamos também o termo o Partido da Vanguarda, quando se tornou partido. Veja, era uma frente, mas depois tornou-se partido. Só ver a história da Frelimo como é que foi. Então, nesse período, nós dizíamos Frelimo o Partido da Vanguarda, ou dizíamos o Partido do Povo. É importante nós conhecermos a nossa história. Então, a Frelimo é esse todo o movimento, o grande movimento, união desses 3 movimentos, com espírito nacionalista, que desencadeou essa luta armada de libertação nacional que nos levou à vitória. É verdade que essa luta foi realizada num contexto em que toda a África também tinha seus movimentos. Temos os países em torno de Moçambique, menos Zimbábue, era a Rhodésia do Sul, e África do Sul, que tinha o regime de apartheid. Os outros estavam já independentes e cooperavam com Moçambique para também a sua libertação. E recorde-se que os últimos países praticamente a ficarem independentes foram Zimbábue, porque ficou independente unilateralmente no regime de Smith, mas depois com Robert Mugabe nós tivemos a libertação definitiva e independência completa de Zimbábue. E também tivemos a Namíbia, porque a Namíbia era como que um Bantustão da África do Sul, e lá tínhamos o regime do apartheid. Então foi praticamente o último a estar independente desse regime de apartheid. Então temos esse todo o cenário, e todo o movimento mundial contra o colonialismo está a ter lugar. Agora, então mais ou menos esse contexto, poderíamos aprofundar mais, mas vale a pena sublinhar isto, que os nossos lutaram dentro desse contexto, que tornou possível eles se formarem em uma frente e lutar para a libertação, para a independência. Agora, esse era o contexto. Quando falamos dos acordos de Lusaka, então, o que é que estamos a falar de fato? Em que consistiam ou em que consistiram esses
acordos, né? Trouxe aqui algumas pequenas informações que vale a pena nós sabermos como moçambicanos, porque é história, né? Mas são informações que você encontra na internet, nos livros, de uma forma muito detalhada. O que eu quero fazer agora é provocar com o gosto dessa nossa história, né? Primeira coisa que constituía este acordo era a seguinte: por meio deste acordo, ou destes acordos de Lusaka, o Estado português reconhecia, né, ao povo moçambicano formalmente o direito de serem um povo e o direito de independência, o direito de soberania. É de extrema importância este dado, né, que a partir de um dado momento o Estado português reconhece que o povo moçambicano tem direito de ser um povo independente e de ser um povo soberano. É preciso recordar que em Portugal temos a Revolução dos Cravos e aí muda-se o regime, né? Isso por quê? Porque antes dessa data da Revolução, Portugal, não querendo dar independência às suas colônias, mudou o regime. Então, Portugal dizia que Moçambique, Angola não são colônias, são o próprio Estado português, são províncias portuguesas, mas províncias do ultramar, ok? Províncias do ultramar. Isso era para não dar a independência a esses povos. Mas este primeiro ponto que estamos a referir é que agora o Estado português reconhece que o povo moçambicano é um povo e tem o direito de ser independente e de ser um povo soberano. Este é o primeiro dado. O segundo elemento de extrema importância, significado nesses acordos, é que, tendo dado ao povo moçambicano este direito de independência e de soberania, marcar a data da independência. Marcar. Então, foi marcada nestes acordos a data da independência para o dia 25 de junho de 1975. Você pode perguntar, mas por que marcaram essa data? Claro, a nossa frente influenciou. Vamos fixar aquele dia em que nós dizemos que é dia oficial da fundação da Frelimo, dessa frente. Okay? Então, isso constituiu o primeiro e o segundo assuntos importantes desse acordo. Um outro assunto, né, que estava nesses acordos é que, para além desses princípios, o princípio do direito à independência e o princípio de independência, a marcação da independência para o dia 25 de junho, também os acordos de Lusaka estabeleceram como é que o país, Moçambique, seria governado, seria regido neste período de transição entre o dia 7 de setembro de 1974 até ao dia 25 de junho de 1975. Esse chamado governo de transição, em que tínhamos uma parte do Estado português e outra parte do Estado moçambicano. Vale referir que o Estado português, nós tínhamos o representante, o alto comissário, que era como que o chefe desse governo, mas a maior parte do governo, composta por ministros, né, era da parte moçambicana, incluindo o primeiro-ministro. Interessante também conhecer este dado histórico, né? Então, temos, primeiro, declaração do direito de soberania. Segundo, marcação da independência, da data da independência. Terceiro, constituição do governo de transição. Quarto, elaboração das cláusulas todas, dos estatutos todos que iriam reger esse governo nesse período de transição até ao dia 25 de junho de 1975, dia da independência. Então, mais ou menos esses elementos e vários outros, né? Não falamos de tudo, constituíram esses acordos de Lusaka. Então, a partir desse vídeo, eu não gostaria de ver mais algum dos meus irmãos moçambicanos e moçambicanas a não saber o significado dos acordos de Lusaka. Então, vendo este significado
dos acordos de Lusaka, né, e o seu contexto histórico, nós precisamos de olhar para o nosso hoje. O que significa para nós hoje celebrar esse dia da vitória? O que significa para nós hoje essa data na nossa história? Porque é uma data fundamental, é feriado, etc. Né? Então, para terminar, eu gostaria de lançar algumas reflexões que vale a pena fazer quando chegam datas como esta, 7 de setembro. A primeira reflexão é que qualquer povo, quando conta a sua história, esse povo quer se espelhar nessa história. Portanto, a tendência do povo é de contar essa história de uma forma gloriosa. De uma forma gloriosa. Se nós olharmos para a história, quando estudamos a história das várias civilizações, a história de África, dos Munemutapas, dos Sundiata Keitas, a história das primeiras civilizações como o Egito, etc. Ou mesmo, se nós lemos a história da Bíblia, a história do povo de Israel, ou se nós formos a ler os Lusíadas, né, o povo português, nós sempre vemos o povo a exaltar a sua história, a exaltar-se na sua história. Isso não deve ser diferente para nós. Nós devemos saber nos exaltar a partir da nossa história. Se dia 7 de setembro é dia da vitória, nós temos que viver hoje a experiência de pessoas vitoriosas. Pense comigo, o que é que nós queremos dizer quando chamamos do nosso país a pérola do Índico? Não sei se você já refletiu quando falamos de pérola do Índico. Pérola é uma coisa boa, mas será que Moçambique é uma coisa boa? É nossa intenção ser essa coisa, ser essa pérola do Índico. Não é um dado natural, é um projeto que nós queremos que seja possível realizar. É um sentido que nós damos ao nosso país, ao fato de nós sermos moçambicanos. Eu não sei se você também já pensou o que significa para nós dizer que a nossa pátria é uma pátria de heróis. Né? O presidente Guebuza, né? O nosso ex-presidente, gostava de usar esse termo, né? Moçambique é pátria de heróis. O que significa dizer que é uma pátria de heróis? É só olhar para o passado, para aqueles que lutaram? Ou você não vê que lá dentro há uma mensagem para nós, no sentido de nós hoje termos que ser pessoas que trabalham e buscam o seu desenvolvimento num contexto de dificuldades que só exigem um certo heroísmo para conseguirmos? Então eu vejo nessa expressão pátria de heróis como uma mensagem para que cada um de nós aprenda a enfrentar as dificuldades do dia a dia, os desafios do dia a dia para o moçambicano de uma forma heroica. De uma forma heroica. Muitas vezes se discute também em relação ao primeiro tiro, que foi verdade ou que não foi verdade. Para mim isso não interessa se foi verdade ou se não foi verdade. Quando falamos de Chipande que disparou o primeiro tiro, para mim isso não interessa. O que interessa para mim é ver que o primeiro tiro, esse sentido de primeiro tiro, é o sentido por meio do qual eu me coloco na luta armada de libertação nacional. Eu quero acreditar que antes daquele primeiro tiro, algum português já havia morrido, algum dos nossos possivelmente já havia morrido, já tenha havido algum combate. É possível. Mas eu, quando falo do primeiro tiro, eu estou a falar de um marco histórico, de uma história gloriosa, de um povo que se entrega à luta. Todos nós. Por isso, quando falo do primeiro tiro, quando falo de pátria de heróis, mais do que eu olhar para o passado, eu olho para o presente, o sentido que eu quero dar à minha história e ao meu presente, quando eu falo do meu país como um país que tem história, quando eu falo do meu país como um país que tem um projeto de vida. Agora, essa coisa que eu estou a falar agora não é uma coisa inocente, num contexto real. Entra aí o segundo ponto de reflexão que eu gostaria de fazer consigo. Nós estamos a viver num momento em que está a ocorrer o julgamento das dívidas não declaradas. Está a ver que
o próprio julgamento em si, do jeito como está a acontecer, mostra essas sombras que nós temos, que ofuscam a glória que nós queremos dar a essa pátria de heróis, a essa pátria amada. Se nós queremos nos chamar heróis, como ligar essa ideia de heróis com aquela questão de tantos milhões de dólares que nós, moçambicanos, ludibriamos ao nosso próprio Estado moçambicano? É um exemplo que eu estou a dar. Como, por exemplo, também posso ir para a insurgência em Cabo Delgado. Há pouco tempo tivemos informações de que alguns ruandeses morreram em combate. Ouvi uma coisa de 3 ruandeses. Não sei se são esses 3, ou se são mais, ou se são menos. O que eu quero apenas sublinhar é que estamos lá na luta e os nossos irmãos, tanto da Ruanda como da SADC, vieram nos apoiar. Estamos a lutar. De onde nasceram esses insurgentes? Nós sabemos que são nossos irmãos moçambicanos. O fato de eles serem insurgentes já mostra uma certa sombra para que nós sejamos um país glorioso, um país de heróis. E as motivações que estão por detrás, que levaram eles a serem insurgentes, também são outras sombras. Como é que nós estamos a viver hoje esta emancipação do nosso país como um país glorioso, como um país de heróis, como uma pátria amada, como uma pérola do Índico? Veja as outras sombras. Temos o fenômeno Nyong'o, que ainda não está claro. Relações entre os vários partidos, que às vezes não são boas relações. Falo dos vários partidos, mas estou a falar dos moçambicanos como tal. Confusões étnicas, até confusões religiosas não se manifestam muito, graças a Deus, e esperamos que continuemos assim. Mas essas várias divisões que nós temos, nós sabemos quanta violação dos direitos humanos temos sofrido quando olhamos, por exemplo, para pequenas comunidades onde estão, por exemplo, grandes projetos, quer de mineração, quer de floresta, quer etc., e que as pequenas comunidades não estão sendo satisfeitas. A questão dos reassentamentos, estou a falar dos direitos humanos que estão sendo negados a vários dos moçambicanos. Como é que nós vamos falar de uma pátria de heróis num país em que a maior parte sofre de violação dos direitos humanos? Pensemos nas mulheres moçambicanas, nas crianças adolescentes, aquelas meninas que são estupradas, Pensemos nos vários problemas de violação de direitos humanos, de violência doméstica, etc. Hoje nós celebramos este dia de vitória. Que vitória nós queremos de fato? Não é para se desiludir e dizer então não temos nenhuma vitória. É para cada um de nós compreender que a vitória implica luta e nós todos somos chamados a sermos verdadeiros heróis que se engajam nessa luta. Porque só lutando contra os vários males que nós temos no nosso país é que poderemos conseguir ser de fato e sentir os resultados de sermos uma pérola do Índico, de sermos uma pátria de heróis e de sermos uma pátria amada. Se é que você gostou, deste vídeo, desta reflexão de hoje, dia 7 de setembro, eu lhe convido a partilhar esse vídeo com todos os moçambicanos para que saibam valorizar este dia de hoje. Mas também espero de si comentários sobre este vídeo, sobre a nossa história, sobre o nosso presente e sobre como construirmos este nosso país. Não se esqueça de pôr o seu like e acenar o seu sininho para mostrar se gostou. Ou se não gostou, coloque também o seu comentário e coloque lá o seu dislike, dizer que eu não gostei. E se ainda não se inscreveu nesse canal, eu lhe convido para se inscrever, para fazer parte da comunidade do canal Laissone e assim caminharmos juntos como uma única comunidade e como um único organismo vivo. Para hoje é isto, Hoje nós falamos desta data especial e eu desejo para si um feliz dia da vitória, um feliz dia dos acordos de Lusaka, um feliz 7 de setembro. Para hoje é tudo, espero por si numa outra ocasião, numa outra data importante. Tchau.